Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O anúncio caiu como um raio no Allianz Parque. O retorno de Endrick ao Palmeiras, selado com assinatura e discurso que ninguém esperava, reposiciona o clube no centro do mapa do futebol brasileiro. Em poucos minutos, a notícia incendiou conversas em bares, grupos de mensagens e redações. Não era apenas a volta de um craque formado na base alviverde, era a recuperação de um símbolo, de um vínculo afetivo que parecia ter ficado em suspenso. A declaração dele, carregada de maturidade e propósito, deu a nota do momento. A decisão não foi movida por nostalgia, mas por um projeto competitivo que o desafia no presente. E, no epicentro disso tudo, Abel Ferreira, arquitetando encaixes, cenários e consequências, vê a sua engrenagem ofensiva ganhar um eixo de impacto imediato. Para a torcida, Endrick representa a síntese de um ciclo virtuoso. O garoto que saiu do gramado sintético da base para encarar estádios lotados, decidiu partidas e colecionou memórias em finais. Cada gol dele sempre veio acompanhado de um gesto de pertencimento, como quem sabia de onde veio e para quem jogava. O retorno catalisa esse imaginário, reacende rituais de arquibancada, abre espaço para novas canções e reescreve expectativas. O clube também reencontra, nesse movimento, um embaixador esportivo capaz de conectar as camadas do elenco, os veteranos que têm liderança técnica e silenciosa, os jovens sedentos por referência e aqueles em consolidação, que carregam a responsabilidade de virar jogos grandes sem perder a cabeça. A assinatura, discreta no protocolo e barulhenta no significado, insere o Palmeiras em uma rota de ambição renovada. Não se trata de vender um sonho, é afirmar uma capacidade organizacional e esportiva que, sob pressão, encontra soluções. Em campo, a volta não é apenas reposição de peças, é reposicionamento de ideias. Endrick chega para atacar profundidade, arrastar marcações e oferecer recurso em jogo apoiado, sem engessar a dinâmica de quem vem de trás. Há a promessa de minutos de alta intensidade, associando velocidade e leitura de espaços curtos, com aquela quebra de ritmo que desorganiza linhas. No vestiário, o gesto simboliza confiança em quem conhece a mística do clube e aceita a régua de cobrança mais alta. A declaração pós-assinatura surpreendeu pelo tom direto, nada de platitudes, nada de saudosismo vazio. Endrick falou de incompletudes e de metas que não se resolvem com uma camisa vestida, falou do desafio de voltar para construir, não apenas para revisitar lembranças. Ao acionar essa narrativa, ele desloca o retorno do campo do recomeço para o do projeto. Em outras palavras, não volta para repetir, volta para elevar. Ao dar esse recado, o jogador estabelece um pacto público com a torcida e com o grupo, um pacto que o coloca sob holofote, claro, mas que também libera o time para equilibrar responsabilidade e ousadia, sabendo que há um protagonista disposto a chamar o jogo sem monopolizá-lo. O desenho tático com Abel Ferreira tende a potencializar virtudes. O treinador, que se notabilizou por ajustar modelos às características do elenco e ao contexto do adversário, ganha um acelerador de transições curtas, um definidor em pequenas janelas temporais. Em partidas fechadas, Endrick pode flutuar entre linhas, receber de costas e girar com explosão. Em espaços longos, ataca a última linha com diagonais agressivas, chamando a marcação e liberando corredores para os pontas. A soma disso não está na quantidade de dribles, mas na qualidade da ameaça constante. A defesa rival precisa recuar meio metro, o volante adversário hesita no bote, e esse microespaço vira plataforma para a superioridade numérica que o Palmeiras sabe criar. O impacto não é apenas técnico. Há um ativo emocional que pesa em jogos grandes, a sensação de que o time tem alguém que muda o destino de partidas que costumam morrer no detalhe. Esse tipo de confiança contamina a arquibancada e a sala de análise de desempenho, levanta laterais, dá coragem a meias para tentar o passe vertical e acalma o zagueiro no mano a mano. O reflexo organizacional surge na semana de treinos, intensidade ganha padrão alto, a bola parada busca novas rotas, e a circulação no terço médio pede a Everest de precisão. Em termos de vestiário, a mensagem é cristalina, padrão de excelência subiu e não existe zona de conforto quando o protagonismo volta a andar pelos corredores.
No campeonato nacional, o Palmeiras mantém o padrão competitivo, briga na parte de cima, encara maratona de viagens e administra semanas com e sem data FIFA, dosando a perna sem perder a fome de decisão. O retorno de Endrick funciona como vetor de pontos em partidas travadas, aquelas que decidem polegadas de tabela no segundo turno. Ao mesmo tempo, o calendário, implacável, exige gestão, minutagem controlada, sinergia com o departamento de preparação física, alternando jogos em casa onde o ritmo costuma ser um rolo compressor, com saídas em gramados hostis, nos quais a leitura de jogo do camisa decisivo precisa conversar com a resiliência coletiva. Fora de campo, o efeito é mensurável em sinais, camisas esgotando, engajamento digital multiplicando, novos olhares do mercado sobre um projeto que alia competitividade e imagem. Mas o Palmeiras não pode cair na armadilha de transformar Endrick em solução mágica. O acerto está em posicioná-lo como catalisador de um plano maior, onde categorias de base, scouting e gestão de elenco seguem orbitando um núcleo de decisões coerentes. A comunicação, por sua vez, precisa sustentar o equilíbrio, celebrar o retorno sem inflacionar expectativas, reconhecer o peso do craque sem esquecer que jogos se ganham em sistema com laterais atentos, volantes respirando o tempo da jogada e zagueiros impondo respeito na primeira bola. Em campo, a química com os companheiros tende a nascer de princípios simples, dar opções curtas, acelerar quando o marcador expõe o quadril, recuar para tabelar e, principalmente, sincronizar o tempo do passe vertical. Endrick não precisa de 20 toques para criar, às vezes, um movimento entre zagueiro e lateral abre a fenda necessária. É nessa fenda que os meias devem enfiar a bola de ruptura. Se o adversário baixar linhas, a flutuação entre linhas e a bola de fora podem destravar o cofre. Se o rival adiantar bloco, a corrida no vazio pede timing e coragem. No intervalo disso, os pontas precisam calibrar o ponto de encontro, nem muito abertos a ponto de isolar, nem tão por dentro que sufoquem o 9. A parte física é outro capítulo essencial. A explosão que transformou o garoto em fenômeno precisa de gestão criteriosa, sequência de jogos, viagens, gramado e carga de treino compõem a equação que determina frescor nos minutos decisivos. O staff de desempenho do clube tem histórico em controlar esse gráfico, e, com o retorno, a lupa fica maior. A métrica do sucesso não será apenas a quantidade de gols, mas a consistência da presença em jogos-chave e a capacidade de manter a concentração alta no pós-perda, aquele primeiro segundo que define se a transição nasce para matar ou morre na origem. Quando o físico conversa com a cabeça, o craque vira sistema. O discurso do jogador, ao falar de metas e lacunas a preencher, reforça a ideia de um segundo ciclo com identidade própria. Não é volta por volta, é projeto por projeto. A diferença transparece no modo como ele aborda o torcedor, respeito pelo passado, fome pelo agora. Essa postura ajuda a equalizar um debate que, em clubes gigantes, costuma descambar para a ansiedade. Se o foco fica em desempenho e evolução, o erro vira dado, não drama, e o acerto, consequência, não acaso. O Palmeiras que se delineia com Endrick é menos refém de narrativas de ocasião e mais senhor de seus próprios indicadores, pressão efetiva, criação de chances claras, controle de áreas sensíveis e frieza no terço final. Há, também, um efeito pedagógico no CT. Os meninos da base enxergam uma trilha que não é linear, mas possível, formar, voar alto, voltar maior e agregar. Essa pedagogia silenciosa vale tanto quanto um treino tático de terça-feira. Ela cria pertencimento, fideliza talentos, dá ao clube a vantagem competitiva invisível, o jogador certo escolher o projeto certo. E, quando a porta abre para o retorno de um símbolo, o vestiário entende que a camisa tem memória e que a instituição sabe acolher e potencializar seus protagonistas. Esse capital simbólico, se bem administrado, vira resultado em mata-mata e constância em pontos corridos. Comparações históricas são inevitáveis, mas pouco produtivas. O retorno de Endrick se insere em outro contexto tático, físico e midiático. O ambiente do futebol mudou, as exigências se sofisticaram e a leitura de jogo pedida a um atacante moderno já não é a mesma de meia década atrás. A boa notícia para o torcedor é que o craque evoluiu na compreensão dos momentos da partida, quando acelerar, quando proteger, quando chamar a falta inteligente e quando soltar de primeira.
Essa inteligência situacional é ouro em jogos grandes e o calendário do Palmeiras reserva noites assim praticamente toda semana. A pressão externa virá e é saudável que venha. Protagonistas atraem lupa e resistência rival. Haverá marcações individuais, provocações e planos de jogo montados para tirar seu raio de ação. É aí que a plataforma coletiva precisa blindar o talento, laterais com leitura de cobertura, volantes oferecendo linha de passe segura e zagueiros iniciando construção com coragem para quebrar linhas. Quando a estrutura respira, o craque floresce. E quando o craque floresce, o adversário se retrai, o estádio acredita e a tabela mexe. É um ciclo virtuoso que exige disciplina, rotina e convicção no método 3 tijolos nos quais Abel Ferreira construiu a casa. No fim, o que fica desta volta é a promessa de capítulos que ainda não foram escritos. Não há garantias no futebol, mas há sinais, a declaração madura, o encaixe tático plausível, o vestiário receptivo e a torcida pronta para empurrar. O Allianz Parque, palco que conhece a vibração dos grandes dias, prepara-se para novas noites de barulho e precisão. O retorno de Endrick não é um abraço no passado, é um convite ao futuro. E, quando um clube desse tamanho reconecta talento, projeto e ambição, o campeonato sente. A bola vai rolar, e cada toque do craque carregará a pergunta que move os gigantes: até onde dá para ir quando o melhor de nós decide voltar? O retorno de Endrick virou senha de reencontro no Allianz Parque, não só com a própria história, mas com um projeto esportivo que se propõe a ser ainda mais ambicioso. A declaração do craque, firme, sem rodeios e com um brilho de quem sabe o tamanho da responsabilidade, mexeu com os bastidores e com a arquibancada de um jeito imediato. O anúncio não veio embalado por frases feitas, veio com um compromisso público, quase um pacto, de elevar o nível do time em jogos grandes e, ao mesmo tempo, resgatar a simplicidade das decisões dentro da área. A palavra que ficou ecoando foi propósito. Ele não volta para celebrar lembranças, volta para construir capítulos novos, com a pressa de quem conhece a régua de cobrança e a calma de quem confia no trabalho. E é essa mistura de urgência e método que recoloca o Palmeiras numa temperatura competitiva que quase dá para tocar com as mãos, um calor que sai do vestiário e se espalha pelos corredores do estádio até explodir na primeira bola do jogo. No centro desse cenário está Abel Ferreira, o treinador que transformou ajustes em ciência aplicada e soube dar forma a diferentes versões vitoriosas do mesmo Palmeiras. Com Endrick, ele ganha um quebra-cabeça delicioso, um atacante que faz a última linha recuar, que pede coberturas mais longas e que, por tabela, solta os meio-campistas para flutuarem entre as costas dos volantes adversários. O desenho pode alternar bloco médio agressivo com pressão curta pós-perda, usando o instinto do craque para o bote inicial e a frieza para o passe que quebra a marcação. Em treinos, as simulações de 7x7 com espaço reduzido já renderam lances que sacodem a análise de vídeo, deslocamento curto, giro em um toque, facada por dentro. Na prática, isso significa menos previsibilidade, mais diagonais, mais gatilhos para atacar a última linha com inteligência e força. A declaração pós-assinatura, que pegou todos de surpresa, trouxe o traço mais marcante desse retorno. Endrick não foge do peso do protagonismo, mas também não posa de salvador. Ele se coloca como parte de um mecanismo que precisa funcionar com precisão, do zagueiro que inicia a construção ao ponta que estica o campo. É discurso que não cabe em banner, mas cabe em treino. Estou aqui para somar. Essa frase, simples e direta, produz efeito na rotina do centro de excelência. As sessões de finalização ganham mais camadas táticas, as bolas paradas ofensivas, novas rotas, e a transição defensiva, um primeiro passo mais afiado, porque ele se oferece para o combate inicial sempre que perde a bola. O torcedor percebe a linguagem do compromisso e devolve com confiança. Se o futebol é feito de detalhes invisíveis, o impacto de um craque começa antes do apito. A semana de treinos muda de gravidade quando o elenco sabe que terá alguém capaz de transformar uma meia chance em gol. A saída de bola dos zagueiros vira ousada, porque a opção longa com taxa de acerto maior, o lateral pisa por dentro com menos medo, porque sabe que a bola que escapa será caçada no primeiro segundo, o meia se permite o passe de ruptura, porque compreende que a leitura do companheiro será milimétrica. E, na arquibancada, a vibração não se confunde com euforia irresponsável,
trata-se de confiança que amadureceu, de expectativa estruturada. Quando o anúncio é forte e o discurso é maduro, a ansiedade se organiza. No campo das relações, Hendrik traz um capítulo humano que não aparece na súmula, o retorno como signo de pertencimento. Ele volta ao lugar em que foi formado, à camisa que o viu dar os primeiros passos no profissional, e encontra um vestiário que sabe acolher quem chega com ambição. O ambiente é competitivo, mas não hostil. Há lideranças silenciosas que cobram e protegem, há jovens que o veem como norte, e há uma comissão técnica que equilibra intensidade e cuidado. A química entre referência e coletivo não nasce de discurso motivacional, nasce de repetição, de se olhar no olho, de combinar sinais dentro do jogo e de aceitar que, em noites difíceis, o protagonismo custa, mas paga. Tecnicamente, o pacote de virtudes é conhecido, mas agora parece mais lapidado. Hendrik ataca a profundidade com ferocidade, mas aprendeu a escolher o momento de prender o zagueiro para abrir o espaço do companheiro. O primeiro toque dele não é só um recurso de quem tem pressa, é um gesto de arquitetura, um quadro que ele desenha com economia para que a jogada não precise de 10 passes. Em jogos fechados, a flutuação curta entre lateral e zagueiro cria uma fissura por onde o passe vertical atravessa. Em jogos de trocação, a diagonal curta para meia-lua vira facada. Na área, sua capacidade de finalizar em pouco espaço obriga o goleiro a antecipar um passo e isso, às vezes, é a diferença entre a luva e a rede. A gestão física é capítulo obrigatório. O calendário aperta, a viagem cobra, o gramado muda, e a explosão de um atacante que decide em 2 metros precisa ser cuidada. O departamento de desempenho ganha protagonismo silencioso, controle de carga, minutos protegidos em maratona e foco no que faz diferença no micro, como o primeiro passo pós-perda e a desaceleração após o sprint. Esse cuidado não é luxo, é planejamento para que ele esteja inteiro nos momentos que definem meses de trabalho. E, quando a perna está fresca, a cabeça decide melhor, o timing do passe aparece e o gesto técnico sai limpo mesmo sob pressão. Em termos de narrativa, o retorno produz ondas para além do estádio. O clube redesenha campanhas, reposiciona mensagens e reforça a imagem de um projeto que forma, vende, mas também sabe recomprar ou recompor caminhos com inteligência. Isso conversa com a base, que enxerga futuro sem precisar de atalho, e conversa com o mercado, que entende a capacidade do Palmeiras de criar valor esportivo e simbólico. O torcedor, por sua vez, volta a sentir que o time tem um rosto, uma assinatura, e, com um rosto, vem um estilo, um conjunto de escolhas que comunicam dentro e fora de campo. A convivência com a pressão é inevitável e necessária. Os adversários prepararão planos específicos para reduzi-lo às zonas de desconforto, dobrarão marcações, provocarão o erro. É nesse jogo de xadrez que a estrutura coletiva blinda o talento, o lateral fecha a porta por dentro, o volante da linha de passe segura, o zagueiro inicia com coragem. Quando o bloqueio aperta, o giro rápido desarma a armadilha, quando o corredor some, a tabela de primeira reinstala o fluxo. E, se nada disso surgir, o simples, o chute seco, o rebote caçado, a presença no segundo pau resolve. Não menos importante é o que acontece nos jogos grandes, aqueles em que a atmosfera pesa e cada tomada de decisão vale um capítulo na crônica do dia seguinte. Hendrik é o tipo de jogador que muda o significado de uma meia chance. O cruzamento que antes pedia perfeição passa a aceitar um pouco de imperfeição porque há instinto para atacar a bola. A bola que viaja 2 metros atrás da linha ideal ganha vida porque há explosão para reescrever a jogada. Em partidas assim, a confiança dele vira ativo coletivo, o meia arrisca o passe difícil, o ponta corre mais 1 metro, o time inteiro ganha meio segundo de vantagem. No dia a dia, a presença dele estabelece padrão de excelência. As metas de finalização em treino sobem, o número de ações de alta intensidade aumenta, e os jovens da base que treinam no profissional enxergam com os próprios olhos o que significa viver de desempenho. Essa pedagogia silenciosa vale milhões. Ela ensina que talento sem rotina não vence maratona, que ambição sem método se esgota, e que protagonismo é, sobretudo, responsabilidade. Nesse ambiente, a evolução não é opcional, é consequência lógica de quem convive com um nível de exigência que não afrouxa. A parceria com os companheiros de frente promete capítulos interessantes. Com um segundo atacante móvel,
as trocas de faixa acontecem naturalmente, com meia de condução curta, as paredes viram atalho, com laterais agressivos, os cruzamentos rasteiros ganham destino. A mecânica do último terço depende de leituras, mas também de combinados simples. Se o zagueiro sai, alguém ataca o espaço. Se o volante cobre, a bola entra por fora. Se o lateral adversário fecha por dentro, o passe vai no pé do ponta para cruzamento de primeira. Com Endrick, esses combinados se potencializam, porque a ameaça constante desorganiza a linha e gera hesitação, e hesitação, no futebol, custa caro. As comparações com outros retornos célebres do futebol acontecem naturalmente, mas falham ao ignorar o contexto. Este é um tempo de jogo mais acelerado, com pressing mais sofisticado e menos centímetros para pensar. O valor de Endrick está na sua leitura do caos. Ele sabe quando reduzir a jogada a um gesto e quando esticá-la em 2 toques, quando chamar a falta inteligente e quando soltar para receber na frente, quando acelerar a transição e quando desacelerar para dar tempo ao bloco. Essa inteligência situacional faz diferença em clássicos, em mata-matas, em rodadas que viram marcos. No horizonte imediato, a torcida aguarda a primeira grande noite desse novo capítulo, aquela em que o estádio percebe, ao mesmo tempo, a maturidade do craque e a solidez do coletivo. Não é sobre colecionar dribles, é sobre escolher os dribles que valem. Não é sobre chutar de qualquer lugar, é sobre transformar boas chances em chances claras. E, quando a bola beijar a rede, o som que virá das arquibancadas não será apenas explosão de alegria, será alívio e confirmação de que o caminho estava certo, de que a promessa virou performance, de que o retorno não era uma ponte para o passado, mas um trampolim para o futuro. O símbolo final desse movimento é simples, a sensação de que o Palmeiras volta a caminhar com passos largos, cabeça erguida e foco fino. Com Abel organizando, o elenco afinado e Endrick reposicionando o eixo do ataque, o time ganha densidade competitiva para jogos de qualquer temperatura. Não há garantias, e o futebol, por sorte, não entrega roteiros prontos. Mas há sinais, treino forte, discurso claro, ambiente blindado, elenco equilibrado e um protagonista que, em vez de prometer, prefere entregar. Quando isso acontece, o campeonato sente, os adversários se reorganizam e o torcedor descobre que a ansiedade pode, sim, dar lugar a um otimismo disciplinado. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A reapresentação de Endrick transformou o centro de excelência em cenário de filme, câmeras por todo lado, portões cercados por bandeiras e um elenco que alternava brincadeiras e concentração enquanto o craque passava pelos exames finais. A primeira conversa coletiva, breve e objetiva, encaixou a narrativa no trilho certo, compromisso, intensidade e metas claras, sem floreio. Na sequência, treino aberto, condução curta, finalizações secas, diagonais que desmontam linha em 2 passos. O torcedor, atento a cada gesto, percebeu que não havia nostalgia vazia, e sim um plano, ritmo alto, sincronia com os meias e atenção obsessiva ao primeiro segundo pós-perda. O pano de fundo era conhecido, Abel pedindo profundidade com método, mas a execução soava mais afiada. Parecia ensaio para uma estreia que não seria só estreia, seria um marco, desses que reescrevem o humor do vestiário e o pulso da arquibancada. O cronograma da semana foi desenhado como um mosaico, sessões de vídeo curtas, campo reduzido para acelerar tomada de decisão e bola parada lapidada como ouro. Endrick treinou reposicionamentos na entrada da área para abrir corredores aos pontas, e repetiu o gesto que costuma desequilibrar, dominar orientado e girar antes do bote do zagueiro. A comissão técnica, fiel à liturgia que construiu títulos, blindou o entorno para que a primeira aparição fosse performance, não espetáculo. Enquanto isso, o ambiente captava um detalhe importante, veteranos oferecendo linha de passe em silêncio, garotos de base observando cada passo como apostila viva. A naturalidade com que ele ocupou os espaços do CT confirmou a sensação de pertencimento que a torcida pressentia. No dia do jogo, o Allianz Parque acordou mais cedo. A cidade parecia convergir para o estádio com ansiedade de final, embora fosse apenas mais uma rodada. No aquecimento, a sequência de finalizações rasgando o ar havia de sobra energia e foco. Abel, meticuloso,
chamou a atenção do setor de meio para o tempo da bola. Se Hendrick puxa o zagueiro, o passe tem de surgir meio segundo antes do reflexo adversário. Não há magia nisso, há precisão. E quando a bola rolou, o desenho ficou claro: bloco médio agressivo, pressão coordenada, diagonais curtas para estourar a última linha. Ficou evidente que o retorno não seria um número solto, mas uma peça que conversa com a engrenagem. O primeiro lance de efeito veio cedo, tabela curta pelo corredor, giro seco e chute cruzado que tirou tinta da trave. O estádio respondeu com um rugido que pareceu empurrar o time 2 metros adiante. O adversário, tocado pelo susto, começou a recuar um passo, e esse passo abriu um capítulo inteiro da partida. Os meias passaram a encontrar passe vertical com menos atrito, os laterais chegaram à linha de fundo com mais conforto, e a pressão pós-perda ganhou dentes. O jogo, que estava em xadrez, virou encontro de ideias. Quem seria capaz de transformar meio espaço em vantagem concreta? O gol nasceu de gesto simples, recuperação alta, bola ajeitada em 2 toques e finalização seca, sem pedir licença ao goleiro. Não houve coreografia, houve uma corrida desgovernada até a bandeirinha, um abraço coletivo e a certeza de que o roteiro da noite tinha encontrado sua imagem síntese. O Allianz Parque, naquele instante, não celebrou só a rede balançando, celebrou a confirmação de um pacto anunciado dias antes. O protagonista não prometera nada além de trabalho e entrega, e foi exatamente o que entregou. No banco, a comissão técnica tinha o olhar de quem reconhece o valor das pequenas vantagens repetidas à exaustão. Depois do gol, veio o teste da maturidade, segurar o ímpeto, não cair na armadilha da euforia e manter o plano. Hendrick alternou puxadas de marcação e recuos inteligentes, oferecendo parede para quem vinha de trás. Em uma delas, rolou de primeira na meia-lua e por pouco o placar não dobrou. O adversário tentou reagir adiantando a pressão, mas encontrou uma equipe que, ao invés de se encolher, respirou com a bola. Essa capacidade de administrar momentos separa times competitivos de times vencedores. E, no centro desse equilíbrio, havia um atacante que sabia quando acelerar e quando ser ponte. O intervalo trouxe o ajuste de praxe, Abel redesenhou 2 gatilhos de pressão e pediu mais calma na última bola. Na volta, o Palmeiras tentou matar o jogo cedo, e quase matou. Hendrick perdeu uma chance por centímetros, mas o lance revelou outra camada do retorno, a leitura de espaço que induz o erro do zagueiro. O camisa rival hesitou no bote, e aquela hesitação virou causa acidental, desses que deixam a bola viva onde não deveria. Na terceira tentativa, o goleiro salvou com a ponta dos dedos. A noite tinha roteiro de cinema, mas não de fábula, seria preciso insistência adulta. A insistência veio acompanhada do coletivo. Os volantes sustentaram a pressão, os laterais calibraram o cruzamento rasteiro e os pontas atacaram o segundo pau com disciplina. Em um escanteio curto ensaiado, Hendrick fez o movimento de bloqueio que liberou a finalização do companheiro. A bola explodiu no travessão. O estádio entendeu a mensagem. O protagonista não estava ali para monopolizar, estava para multiplicar. E quando o protagonista multiplica, o time inteiro cresce 1 centímetro, o suficiente para sobreviver a noites apertadas. O segundo gol não saiu, e tudo bem. O que saiu foi um recado ao campeonato: o Palmeiras ganhou densidade. No apito final, o mosaico emocional do estádio misturava alegria e serenidade. Não era êxtase cego, era satisfação lúcida. A entrevista pós-jogo, alinhada ao tom dos últimos dias, reforçou o foco, metas internas, sequência, trabalho silencioso. Nada de explosões verbais, nada de promessas fora de lugar. Em clubes gigantes, o antídoto da ansiedade é um plano repetido 1000 vezes. No vestiário, o clima era de missão cumprida sem fogos. Os preparadores acompanharam o checklist físico com lupa, os analistas de desempenho separaram em minutos as ações de alta intensidade e a comissão técnica já pensava nos ajustes para o próximo rival. Hendrick, cercado por companheiros, compartilhava o que tinha visto no campo, onde o zagueiro ofereceu o corpo, onde a cobertura atrasou, onde a bola de ruptura cabia. É assim que se sedimenta um retorno, transferindo percepção, contaminando o ambiente com padrão de excelência. A repercussão no dia seguinte trouxe inevitáveis comparações históricas, mas o clube manteve o discurso no trilho certo.
O retorno é parte de um projeto, não seu centro exclusivo. A base segue como princípio, o elenco como unidade, a torcida como combustível e Abel como arquiteto. Essa hierarquia de ideias evita distorções que costumam corroer projetos em alta rotação. E quando a hierarquia está em ordem, o talento brilha onde precisa, no campo. O impacto fora de campo continuou se desenhando em curvas ascendentes: engajamento, procura por ingressos, confiança do patrocinador, olhar atento do mercado. Mas o capítulo mais valioso é invisível: os meninos da base olhando para o gramado e enxergando, em tempo real, uma tese comprovada: pertencimento tem retorno. Eles aprendem que a camisa não é passagem, é destino possível. E, para um clube que se alimenta de formação, esse é um ativo que não cabe em planilha. O calendário, implacável, já aponta para desafios de diferentes temperaturas, jogos que exigem construção paciente e outros que pedem faca entre os dentes. A presença de Endrick não resolve tudo, mas encurta caminhos. Em partidas travadas, ele é a dobra que cria desalinhamento; em jogos abertos, é o raio que termina a jogada. A gestão de minutagem, afinada com o departamento físico, será chave para mantê-lo inteiro quando o campeonato aperta. É aí que títulos saem do plano das intenções e viram realidade. No curto prazo, o torcedor se prepara para mais noites em que a bola encontrará o pé certo na hora certa. O Allianz Parque, com seu som de caldeirão, promete entregar a atmosfera que separa bons times de times campeões. Não é superstição, é contexto. E contexto pesa. Com o elenco ajustado, a comissão técnica alinhada e um protagonista que escolhe bem as batalhas dentro do jogo, o Palmeiras arma uma temporada de alto impacto. Sem exibicionismo, sem atalhos, com método. A história, por fim, se fecha onde começou, no compromisso. O retorno de Endrick não é uma volta ao passado, é uma convocação ao futuro. É sobre transformar expectativa em desempenho, barulho em pontos, emoção em método. A noite de estreia entregou o símbolo, o vestiário acolheu o processo e a torcida selou o pacto. Quando um clube desse tamanho alinha talento, ideia e execução, o campeonato inteiro se reorganiza ao redor. E, a cada jogo, a pergunta se renova: o que acontece quando o melhor de nós decide não apenas voltar, mas liderar? Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.